Bom, estamos iniciando a oficina do dia 17 de maio de 2022, né? A oficina de programação é a nossa terceira hora júnior aí já sobre fluxos e emparelhamentos. A gente vai dedicar tanto a hora júnior de hoje, quanto a hora júnior da próxima semana, especialmente para modelagem de problemas, né? Então, a gente viu aí os algoritmos básicos para trabalhar com fluxos e emparelhamentos nas duas últimas horas juniores. E aí, o objetivo dessa hora júnior de hoje e da... cadê a minha coisa? E da hora júnior da semana que vem, a gente vê aí dois exemplos de problemas que, quando você olha o enunciado do problema, você não percebe necessariamente que o problema se trata de um problema de fluxo de elementos. Você precisa aí ter um certo tipo de habilidade de interpretar o enunciado do problema e saber modelar para poder entender que se trata de que o problema, né, se trata de um problema de fluxo ou de emparelhamento. Então, o que eu escolhi hoje, que a gente vai fazer juntos, talvez a gente nem chegue a usar uma hora, a pontinha aberta aqui, e aí legal, porque a gente já começa o laboratório prático, quem sabe até um pouquinho mais cedo, né? Está bastante frio aqui em Curitiba, né? Nesse inverno que chegou um pouco adiantado aqui. Eu sempre ouvi falar do veranico de maio, né? Que é aquela última onda de calor no meio do outono, assim. Então, eu sempre ouvi falar no veranico de maio. Nunca tinha ouvido falar no invernico de maio, que é tipo o que a gente está vivendo hoje. Né? Mas tudo bem. Tá? Em Curitiba estava 3 graus de manhã. Estava lindo, né? Bem legal. Bom, a gente vai, então, estudar esse problema aqui, que é o Attacking Roots. Eu lembro quando esse problema caiu numa final brasileira, acho que foi em 2013, eu estava lá como coach. Foi um problema, assim, não dentre os mais feitos da prova, mas também não dentre os menos feitos. Ele estava ali, digamos que no segundo ou terceiro extrato do que os times fizeram. Não é um problema exatamente difícil, mas ele não é difícil quando você já tem alguma experiência com problemas de emparelhamentos e consegue olhar para o problema e ter a sacada do problema, né? Quem não tem tanta experiência assim, acaba lendo o problema e não fazendo ideia de como resolver. Tá? Então, nesse problema, o enunciado é até bastante simples, ele remete a um problema famoso aí na combinatória, que é o problema das rainhas, né? Quando você coloca... ou quando você quer colocar rainhas sobre um tabuleiro de xadrez, de modo que as rainhas não se ataquem, né? É um problema aí bem famoso, esse problema é inspirado no problema das rainhas, digamos assim, mas com algumas variantes, né? A primeira variação do problema é que não é rainhas, são torres. Então, você quer posicionar torres num tabuleiro de xadrez, de modo que essas torres não se ataquem. Tá? E a outra coisa que esse problema tem a outra variação em relação ao problema clássico das rainhas é que algumas das casas estão já nelas posicionadas, está em alguma dessas casas já posicionado um peão. Então aqui, por exemplo, a gente tem um tabuleiro de xadrez e algumas das casas já estão ocupadas aí por peões, tudo bem? Então o que você quer? Você quer posicionar o maior número possível de torres nesse tabuleiro de xadrez, de modo que as torres não se ataquem mutuamente. E os peões, eles fazem toda a diferença aqui. Porque, por exemplo, nesse primeiro caso de teste, ó, como eu tenho esse peão aqui, quer dizer que se eu quiser posicionar uma torre à esquerda deste peão e à direita dele, tá tudo bem. Elas não vão se atacar porque eu tenho justamente um peão aí bloqueando os ataques à direita e à esquerda das torres, né, respectivamente. Então tá, primeiro que você olha para um problema desse, você pode ter algumas estratégias, algumas ideias de, sei lá, atacar o problema gulosamente, né? Se você quer maximizar o número de torres, então tenta identificar aquelas posições que atacam o menor número possível de casas, né, que não tem muito conflito, e vai posicionando as torres ali, e vai de algum modo aí meio que comendo pelas beiradas, quem sabe, o tabuleiro. São ideias, do mesmo modo, a gente pode ter ideias similares quando fala de emparelhamentos, né? Você pode pensar, começa com emparelhamento
construído a partir dos vértices de menor grau, porque daí eles vão dar menos conflitos, etc. E são ideias furadas, né? São ideias que não levam a solução ótima e, pela mesma lógica, né, do que a gente tem em emparelhamentos em grafos partidos, a solução obtida por uma estratégia gulosa dessas pode ficar arbitrariamente grande, arbitrariamente distante do que é o ótimo realmente esperado para o problema. Tá? Então, essa solução não passa, não é assim que resolve o problema. Né? Esse que é um problema de emparelhamento em grafos e partidos, só que ele não tem cara. Né? A gente não enxerga emparelhamento assim numa primeira olhada para o problema. Então, a gente precisa saber como modelar o problema para entender que ele, de fato, é um problema de emparelhamento de grafos. E aí, alguém tem aí algum palpite de como enxergar emparelhamentos em grafos? E, primeiro, alguém que está presente aqui já conhecia o problema que ele tinha feito? Não? Não? Gustavo já conhecia? Também não? Só das damas. Das damas. Ah, que legal. Alguém online, Pedro, Luiz, Fernanda, conheciam esse problema já? Também não? Não. Não. Ah, legal. Bacana. Então, alguém tem algum modo aí de como olhar para o problema e enxergar um problema de emparelhamentos em grafos de partidos? Diga, Pedro. Eu posso construir um grafo em que cada aresta do grafo vai ligar duas posições do tabuleiro que não podem ser... que elas não interferem entre elas. E talvez eu chame para elemento máximo. Eu não sei, eu pensei agora, assim. Que não interferem. Acho que seria o contrário, né? Acho que tem a ver com elementos desse tabuleiro que justamente interferem, porque daí, você posicionando uma torre, você já vai dar conta de identificar tudo que diz respeito aos elementos ali. Acho que o emparelhamento é que não vai, sei lá, o emparelhamento é um conjunto independente de arestas, né? Um conjunto de arestas que não compartilham extremo, ou que não se atacam, né? Tentando aí puxar um pouco já para o que o problema está colocando. Então, tenta talvez enxergar que a questão da ausência de conflitos vai ser dada pelo fato de que a coisa que você vai obter é o emparelhamento. Então, não queira embutir na modelagem a ausência de conflitos, porque a ausência de conflitos é pelo fato de que aquilo que você vai casar, né, os casamentos que você vai fazer no teu emparelhamento já vão ser sem conflitos. Então, tenta fazer com que as arestas modelem justamente os conflitos, né, para você evitar ter conflitos na hora que tem o emparelhamento. Né? Então, esse é o princípio bom de modelagem com emparelhamentos, né? Você saber identificar o que vai ser vértice do teu gráfico, o que vai ser aresta. E o que arestas que incidem no mesmo vértice, que tipos de conflitos elas representam. Mas é um bom início aí. Alguém tem alguma outra ideia? Ou mesmo Pedro? Então, a gente vai fazer o seguinte. Percebam que o que acontece quando eu coloco uma torre, por exemplo, nesta posição, né? Colocar uma torre nesta posição quer dizer que toda essa linha, em toda essa linha, eu não posso colocar nenhuma outra torre e também eu não posso colocar nenhuma outra torre em toda essa coluna aqui, ó. Certo? Ops. Em toda essa coluna, eu também não posso colocar nenhuma outra torre. Tanto essa linha quanto essa coluna já estão ambas atacadas. Né? Cada posição onde eu coloco uma torre pode ser vista aí como um jeito de formar um par, de casar, de emparelhar uma linha com uma coluna. Certo? Então quer dizer que se eu escolho colocar uma torre aqui, quer dizer que eu estou escolhendo casar essa linha com essa coluna. E não casar essa linha com esta outra coluna aqui. Certo? E não casar essa linha com esta outra. Quer dizer que eu estou escolhendo casar essa linha com esta coluna aqui. E tanto essa linha quanto essa coluna já não vão poder participar de outros casamentos, né? Ou de outras arestas que vão ser tomadas aí pelo emparelhamento. Então fica
de um certo modo, aí já fica meio que evidente que o que é interessante ser vértice no nosso grafo de partido são, de um lado, as linhas, de outro lado, as colunas, ok? E para cada ponto no tabuleiro, a gente vai criar uma aresta entre aquela linha e aquela coluna, que é uma possibilidade de a gente colocar uma torre ali. Perceba quando eu falo linha e coluna, veja que numa linha da matriz, uma mesma linha da matriz, eu posso ter mais de uma coisa que eu estou chamando de linha, né? Porque os peões, eles determinam uma subdivisão aí das linhas, certo? Então, isso aqui é uma linha e isso aqui é outra linha, beleza? Então, eu posso colocar uma torre aqui, por exemplo, decidindo tomar a aresta que conecta esta linha com esta coluna, e eu posso colocar uma torre aqui, né, tomando aí no emparelhamento a aresta que conecta esta linha e esta coluna, certo? Então, essa é a nossa modelagem, né? Os vértices vão ser as linhas e as colunas do tabuleiro, mas sob esse conceito, né, de que cada peão subdivide uma linha e uma coluna, tudo bem? E as arestas vão ser correspondentes às interseções aí entre linhas e colunas. Para cada ponto, cada casa vazia, cada casa desocupada no tabuleiro, a gente vai criar uma aresta, né? Aresta entre aquela linha e aquela coluna correspondentes, tudo bem? E quando a gente toma um emparelhamento nesse grafo, a gente está justamente colocando torres, né? Porque a gente está justamente associando linhas e colunas de modo que não haja conflitos, de modo que cada linha seja associada no máximo uma coluna, que é intersector, e cada coluna seja associada no máximo uma linha que é intersector. Então, assim, a gente consegue dispor torres de modo que não se ataquem. E se o emparelhamento é máximo, então a gente também está colocando o número máximo de torres. Beleza? A modelagem ficou clara? Claro que tem a questão de implementação aqui, que parece que vai ser um pouco... Vai dar um pouco de dor de cabeça, né? Pode dar dor de cabeça se... dependendo se você é bom de código ou não, né? Não, só não é questão de ser bom de código ou não. Às vezes é tempo também de pensar numa implementação super bonita, super limpa, e às vezes na prova você não consegue ter esse tempo, e aí você vai acabar fazendo um código meio porco. Então, esse problema, assim, ele pode ter um código bem simples, como eu vou mostrar aqui para vocês, mas não vale, porque esse problema, veja, eu conheço desde 2013, né? 9 anos já. Então, 9 anos pensando num código lindo para apresentar para vocês aqui, não vale. Agora, claro que ele pode ter um código bem porco também, dependendo da pressão aí na qual você se encontra, e da sua experiência em ser bom de codar. Eu acho que tem um pouco a ver, assim, você pegar problemas que exijam habilidade de implementação mesmo, para você se desenvolver como um programador que faz códigos limpos mesmo, quando as coisas vão precisando aí de um pouco mais de controle. Essas questões que envolvem modelagem, né? Tudo que envolve uma modelagem um pouco mais abstrata, um pouco mais pesada, que é o caso aqui, né? A modelagem já não tem uma correspondência tão clara com o algoritmo que está utilizando. Tem um esforço grande aí de modelagem no problema, e se é um esforço grande de modelagem, essa modelagem tem que se traduzir para código. E, então, você se exercitar em problemas assim, que tenham modelagens mais pesadas, é bom, até para você saber, quando vai codar, fazer as melhores escolhas, né, das coisas que você está utilizando, as ferramentas que você está utilizando para escrever códigos, tentar, né, escrever códigos mais limpos possíveis. Porque na competição mesmo, se você faz um código muito sujo, muito porco, isso pode dar uma tremenda dor de cabeça para debugar, né? Então, quanto mais limpo o código, mais curtinho, vai ser muito mais fácil. Se ele não passar de primeira, você ainda assim ter chances de trabalhar naquele código para ele conseguir passar. Agora, se você já fez um código todo rebuscado, todo cheio de gambiarra e não passou, putz, vai ser muito difícil, provavelmente, você conseguir consertar aquele código para ele passar em tempo de prova, né? E aí é bem ruim, porque é o tipo do problema que é time waster. Ele vai estar ocupando muito tempo de um competidor do time e muito tempo da máquina e não vai resultar em nada, né? Então, isso pode representar muita coisa sobre o desempenho do time na competição, tá? Então, por exemplo, a minha estratégia de código aqui, ela vai tentar seguir mais ou menos
como a gente faria naturalmente para construir o grafo associado a esse problema no papel. Eu vou ter que abrir aqui no editor de texto, pegar esse tabuleiro do exemplo. Se eu chego aqui, vou colocar tmt.m. Se eu tenho aqui o meu tabuleiro, ó, eu sei que tudo isso aqui é uma linha, tudo isso aqui é outra linha, tudo isso aqui é outra linha, tudo isso aqui é outra linha. Então, como é que eu faria para identificar as linhas? Eu identificaria as linhas, por exemplo, com um contadorzinho a partir de 0, né? Então, esta aqui seria a linha 0, esta aqui seria a linha 1, esta a linha 2, 3, 4, 5 e 6. Tudo bem? E eu consigo, de boa, né, fazer isso, sei lá, faz um for varrendo o tabuleiro, e para cada posição que você encontra livre, você sai para a esquerda, desculpa, para a direita, até não poder mais, né, até encontrar um peão ou até encontrar o fim daquela linha. E identificando que todas as posições pelas quais está passando devem ser associadas a um único vértice, né, a esse mesmo número aqui. Tá bem? Faço isso para as linhas, depois faço para as colunas, né? Se os vértices de 0 a 6 são as colunas, então agora são as linhas, agora as colunas vão ser os vértices de 7 em diante. Então, aqui vai ser o vértice 7, o vértice 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Né? O grafo aí tem 14 vértices, de 0 a 13, de 0 a 6, então, de um lado do grafo partido, de 7 a 13, então, do outro lado. E aí, depois que eu já tenho, então, identificadas para cada posição livre, qual é o vértice linha e qual que é o vértice coluna, associadas àquela posição, eu posso percorrer o tabuleiro todo de novo, e para cada posição livre eu crio uma aresta entre os dois vértices correspondentes. Tudo bem? Bem simples a ideia, né? E o que eu vou fazer é exatamente isso mesmo. Né? Primeiro, uma varredura nas linhas, identificando os vértices linha. Uma varredura nas colunas, identificando os vértices coluna. Depois, uma varredura no tabuleiro, criando as arestas entre o vértice linha e o vértice coluna associados a uma mesma posição livre. Ok? A gente não falou sobre complexidade, né? Será que passa essa solução? Mas passa. Aqui o tabuleiro, de acordo com a descrição do problema, é no máximo 100 posições. Então, assim, com um pouco de raciocínio, não precisa pensar muito, o número máximo de vértices que você consegue criar nessa história, de vértices linha, por exemplo, seria quando você tem os peões em posições intercaladas e alternadas. Então, você teria 50 vértices linha por linha, né? Então, seria 50 ao quadrado vértices linha, 50 ao quadrado vértices coluna, e aí, por isso, o número de arestas seria 50 ao quadrado, não, né? Na verdade, cada posição do tabuleiro corresponde a uma aresta, então também seria 50 ao quadrado arestas. Porque isso é uma coisa, às vezes, que a gente, quando faz análise de algoritmos em grafos, tende a fazer errado. Né? Se eu chego lá e digo, meu número de vértices é 50 ao quadrado, tudo bem? Então, 50 ao quadrado vértices, eu posso, para cada par de vértices, formar uma aresta. Né? Aí você pode querer achar que o número de arestas é, no pior caso, 50 ao quadrado. Isso vale para grafos em geral, mas não é o caso aqui. E o nosso grafo ele é muito específico, e eu sei que para cada posição livre do tabuleiro, eu vou ter uma aresta. Então, 50 ao quadrado é o número de vértices e também é o número máximo de arestas.
Tudo bem? A complexidade do algoritmo, sei lá, dos caminhos aumentantes, é o número de vértices vezes o número de arestas, né? Então, vai ficar 50 na quarta. 50 na quarta é pequeno, acho que é 6 milhões, alguma coisa assim, para fazer a conta aqui. 50 na quarta. 6 vezes 10 na sexta. E o time limit do problema é 6 segundos. Então, passa muita folga. Então, muita folga. 1 segundo seria suficiente. Beleza. Então, vamos lá. Vamos para o código fazer esse esquema que eu falei, né? Identificar as linhas, identificar as colunas e depois as arestas e rodar caminho aumentante. Eu vou alternar o modo de apresentação. Tomar água é importante, se manter hidratado mesmo no frio. Uma janela. O nome dessa estrutura é a mesma do tipo? Como é? O nome dessa estrutura? Estrutura? Essa lógica, não tem um específico. Não, é algoritmos de emparelhamento em grau partido. Emparelhamentos, né? Assim. Não é estrutura, é um algoritmo de emparelhamentos. Esse é o bcrowd 1490. Deixa eu aumentar o brilho do meu note melhor. Acho que tem que vir aqui em cima. Não está muito. Boa. Aqui. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Né? Primeiro eu vou ter um grid. Então, uma matriz aí de caracteres. No máximo 100 posições, né? 100%. E a primeira coisa que eu vou fazer, inclusive, é ler o número de... Na verdade, é um problema com vários casos de teste. Deixa eu voltar lá para o inicial. Então, cada caso de teste é dado... A primeira coisa que é dada é a dimensão da matriz, a dimensão do tabuleiro, e depois o tabuleiro, né? E o fim da entrada é identificado por fim da entrada. Tudo bem? Então, eu vou chamar esse tamanho da matriz de dim, que é a dimensão da matriz. E o que eu vou fazer aqui é while scanf esse dim diferente de fim de arquivo. Certo, né? Aí eu vou seguir lendo um caso de teste e processando um caso de teste. Eu vou ler as dim linhas da matriz uma por uma, um forzinho. Absolutamente, na verdade, caiu. Ixi, ali fora também. Oi, voltamos? Oi. Pessoal que está online, vocês conseguem me ouvir, me ver? Sim? Beleza. Deu uma instabilidade aqui. Acho que foi na energia do campus e piscou a luz aqui. Beleza. O que eu estou fazendo aqui é lendo as dim linhas do tabuleiro
então vou colocar percentual S, eu quero ler a linha I, a iésima linha. Leio toda a linha de uma vez com scanf percentual S, né, com uma string mesmo. Eu vou chamar também de N e M o número de vértices à esquerda e o número de vértices à direita. Não é número de arestas, tá? É o número de vértices de um lado do partido, o número de vértices do outro lado. Também número de vértices linha, número de vértices coluna. Legal? Então, vão ser dois contadores que vão inicialmente começar com 0, porque daí toda vez que eu identificar um vértice linha novo, ou identificar um vértice coluna novo, eu incremento o contador e uso. Tá legal? E o grafo em si, acho que eu vou falar do grafo primeiro. Eu vou criar aqui uma matriz que eu vou chamar de A de inteiros, tudo bem? E B também de inteiros, que é para cada posição J do tabuleiro, A e J vai ser o número do vértice linha associado àquela posição. Tá legal? E B e J vai ser o número do vértice coluna associado àquela posição. Tudo bem? Bem entendidos o papel aí dessas variáveis? Porque senão a gente não consegue prosseguir quando não tem bem claro o papel de cada uma das variáveis que está criando no código. Então, A e J, vértice linha associado à posição IJ, B e J, vértice coluna associado à posição IJ. Aí, eu vou pegar, varrer aqui o tabuleiro, e para cada posição livre, do tabuleiro, livre quer dizer igual a ponto, né? Eu vou começar a atacar aquela posição e todas as posições à esquerda enquanto eu puder, né? Até encontrar um peão ou até encontrar o fim daquele ataque, né? O fim daquela linha, de acordo com o que a gente definiu por linha, tudo bem? Então, eu vou chamar, para isso, vou chamar a função, que eu vou chamar de attack, que começa atacando a posição IJ, que eu sei que está livre, seguindo a direção 01, a direção 01 é a direção que move para a direita, tá legal? E essa função attack vai colocando o número n, que é o número de vértices à esquerda, colocando o número n, que é o número de vértices à esquerda, que é o valor atual do contador. Eu identifiquei um vértice à esquerda novo, né? Identifiquei um vértice linha novo. Então, n é o número que eu vou associar a esse vértice linha novo. Então, eu quero que todas as posições, a matriz A, nessas posições, receba o valor de n. Tudo bem? Essa função vai fazer isso. E essa função, ela vai incrementando o j, né? O j está incrementado por esse for aqui, mas eu vou fazer a função attack me retornar o último valor de j que ela utilizou. Tá? Então, se ela conseguir atacar uma posição só, ela vai retornar o mesmo valor de j que eu passei para ela. Tudo bem? E aí eu vou incrementar o j para a próxima iteração desse for de dentro aqui. Mas ela pode avançar, ela pode conseguir atacar mais de uma posição, então ela vai retornar o último valor de j que ela conseguiu avançar para eu poder incrementar nesse for e seguir adiante, identificando as outras linhas. Tudo bem? Beleza? Então, o que a função retorna aqui é o último valor de j que ela conseguiu avançar. Beleza? Faço isso para as linhas, faço para as colunas também. Vou deixar essa função attack bem genérica para ficar um código bem legal. Para as colunas é o contrário, né? O for nas colunas tem que ser o mais externo. E aí é o i que eu estou avançando aqui dentro, né? Então a função attack vai retornar o último valor de i, para o qual ela conseguiu avançar, a partir da posição ij, seguindo a direção 10, e gravando o valor m na matriz B. Né? Depois que eu chamo aqui a função attack, tem que incrementar o n. Então, posso
incrementar o N. E aqui tem que incrementar o M. Beleza. Ok, nesse ponto em que está piscando o cursor, as matrizes A e B já estão preenchidas, né? Os vértices, linha e vértices coluna associados às relações já estão identificados. Pode falar. Aqui tem um N, né? Vamos lembrar, então, aí dos papéis dessas variáveis. N vai identificar o número de vértices, linha, e M, o número de vértices coluna. Tá? Então, vão ser contadores que começam com 0. Cada vez que identifico uma posição do grid livre, quer dizer que é um vértice linha novo que eu estou identificando. Então, partindo daquela posição, eu vou movendo para a direita, atribuindo para todas essas posições visitadas o valor de N, até não conseguir mais. Aí, eu incremento N. Veja que aqui eu atualizo o valor de J, né, para passar por cima dessas posições. Né? Então, quer dizer que o primeiro valor de J, para o qual eu chamo aqui essa função até, ele é justamente o começo de uma linha. Né? E o J segue até o final daquela linha, quando eu incremento e tento ver se tem um peão depois, ou fim da linha, para ir para o for mais de cima. Né? Mas não podia ser a mesma variável? Porque do exemplo ali que você fez no editor de texto, você continuou, tipo, foi as linhas iam até lá 6, e daí a coluna começava com 7. É coincidência. Eu tinha usado contadores diferentes, né? Aqui eu estou fazendo diferente do que eu falei que ia fazer. Não, é verdade, não vamos manter o que eu tinha falado no exemplo. Vai ser melhor. N é o número de vértices só. E eu falei que eu ia continuar a contagem dos vértices, né? Então, eu vou continuar a contagem dos vértices. Tudo bem. Melhor. Você pode ter 2 contadores, porque, assim, pensando em paralelepípedos com caminhos aumentantes, né? Com caminhos aumentantes, a gente guarda as adjacências só dos vértices da esquerda, né? São os vértices da esquerda que a gente constrói as arestas, porque os vértices da direita, a gente só guarda aquele match dele, né? Então, não tem problema de os contadores dos vértices da esquerda começarem 0 e os da direita também, porque os papéis dos vértices são bem claros, né? O que é vértice esquerda, o que é vértice direita. Não há conflito nesse sentido. Mas pensando, sei lá, em outras situações em que poderia haver conflitos, é melhor mesmo ter cada vértice unicamente identificado, né? Aqui não daria problema, mas acho que é melhor mesmo seguir a mesma contagem dos vértices, tá bom? Obrigado. Oi. Eles vão definir a direção para a qual eu estou avançando, né? Eu tô falando, ó, isso, começa atacando a posição IJ, segue ela para a direita, colocando N em todo mundo lá na matriz A. Aqui é a mesma coisa, né? Começa na posição J, seguindo para baixo, colocando na matriz B todo mundo com valor M. Valor M. Bom, se é sempre N, não preciso passar até com parâmetro, né? Mesmo valor. Depois incremento N. Beleza? Vamos fazer assim. Eu acho que eu botei o N e o M porque no meu ensaio eu tinha feito com NM, então estava na minha cabeça resetar o contador. Apesar de, no exemplo, eu falar o contrário do que eu fiz no ensaio, vai entender, né? Hã? Exatamente, sei lá. Meio louco. Vamos montar o grafo agora, né? Montar o grafo é fazer mais uma passada, dar mais uma passada aí na matriz, procurando por essas posições livres, porque cada posição livre identifica uma aresta do grafo. Né? Então, aqui eu sei que eu tenho que criar, inserir o V na lista de adjacências do U. E quem é o V e quem é o U. Né? Então, vamos definir as coisas aqui. O U, vértice U, é justamente o número que foi atribuído na matriz A à posição em J. O vértice V é justamente o número que foi atribuído na matriz B na posição em J.
e aí eu crio uma aresta de U para V. Não preciso criar de V para U, né? Por causa da implementação que a gente fez do método dos caminhos aumentantes, a gente considera as arestas só da esquerda para a direita. Não precisa criar as arestas na outra direção. Para isso funcionar, bom, deixa eu instanciar lá em cima o grafo. Fazendo aqui com uma alocação estática mesmo. All runtime error. Aqui, né? O max é o número de linhas, número de colunas do grid, não é número de vértices. Então, aqui tem que ser número de vértices. Número de vértices é quadrático. O número de linhas barra... Enfim, na dimensão do grid, né? Então, 10 na quarta. Ok? 10 na quarta. Eu podia fazer 50 ao quadrado. Não precisava ser 10, né? 10 na... podia ser 50 ao quadrado, mas eu vou deixar 10 na quarta. Aqui não vai ter problema de criar uma matriz aqui com 10 na oitava posições. Tá tudo bem. Mesmo com alocação estática. Eu acho que tá tudo bem. Se não der tudo bem, a gente altera ali para 50 ao quadrado, que sabe que não precisa apelar tanto. Tá bom? E D é o grau dos vértices. O grau dos vértices. E aí tem que ser resetado antes de construir o grafo, né? Beleza. Então, antes de construir o grafo, aí a gente vai rodar os caminhos aumentantes, né? Então, começa a resposta com 0. Match de cada vértice da direita é -1. Inicialmente, ninguém está emparelhado com ninguém. Deixa eu colocar lá. Match dos vértices à direita e os visitados dos vértices à esquerda, né? No emparelhamento. Então, para cada vértice U, pois é, né? Aqui eu precisava saber quantos vértices eu tenho à esquerda. Então, eu tinha que memorizar isso. Se eu vou manter a numeração, eu preciso guardar quantos vértices à esquerda eu criei, né? Então, faço um log, reset lembro nesse momento. Daí eu memorizo, né, os vértices à esquerda. Eu estou realmente incomodado com esse 10 na quarta aqui. Vou colocar 51 vezes 51. Então, de 0 a L são os vértices à esquerda. Para cada vértice U à esquerda, eu vou rodar uma DFS, né? Então, eu tenho que resetar os visitados de todo mundo. Chamar a DFS para U, que a minha DFS eu chamo de AUG, porque é os caminhos aumentantes, né? Mas uma DFS sofisticada. E aquilo que ela vai retornar é 0 ou 1, né? Se ela conseguiu emparelhar o vértice U ou não. E se conseguir emparelhar o vértice U, eu sei que eu tenho mais um vértice que foi emparelhado, mais uma aresta que foi adicionada ao emparelhamento, então a resposta é incrementada. No final, só imprimir o valor da resposta. E, bom, a gente tem que implementar aqui os caminhos aumentantes, né? E o attack, que é o coração aí da nossa modelagem. O código ficou razoavelmente limpo, porque a gente abstraiu aqui na modelagem esse esforço de... Toda a modelagem toda a nossa função que segue atacando, a partir da posição IJ, uma direção, né? Eu acho que isso que eu queria comentar, isso ajuda a ficar limpo o código, porque senão, se a gente não fizesse assim, não tivesse essa função, a gente teria uma porção do código que, dada uma posição do tabuleiro, segue para a direita na linha, identificando os vértices.
E depois, basicamente a mesma coisa, só que reescrita, copiada e colada, alterando, né? Só que fazendo para as colunas. Então, você vai ter duas porções do código que fazem basicamente a mesma coisa, só que uma é na direção das linhas e outra na direção das colunas. Esse tipo de coisa não é bom, né? Esse tipo de coisa é programar mal. É você ter duas porções do código distintas que essencialmente fazem a mesma coisa com parâmetros diferentes. E aqui o único parâmetro diferente é a direção que está seguindo e a matriz em que você está escrevendo. Então, poder generalizar isso e abstrair, colocar como parâmetro de uma função é melhor, porque você tem uma única porção de código que vai fazer essa tarefa com um pouquinho mais de abstração, mas é melhor. Tá? Ajuda a ficar um código mais limpo. Beleza? Então, vamos lá, né? A nossa função attack retorna um inteiro, que é a última coordenada que ela conseguiu, para qual ela conseguiu avançar. Começa, então, nas coordenadas IJ, segue a direção PI DJ, escrevendo uma matriz C, o vértice U em todas as posições visitadas. Né? O valor U vai ser colocado na posição IJ na matriz C e em todas as posições que essa função conseguir visitar. Ok? Então, a ideia é bastante simples até. Né? O que eu vou fazer é um whilezinho, enquanto eu ainda estou dentro dos limites da matriz, né? Validando a posição. E enquanto eu ainda estou numa casa que é desocupada, é uma casa livre, porque eu sei que essas condições elas valem quando a função é chamada, mas à medida que eu vou avançando, isso pode deixar de valer. Vai deixar de valer ou porque eu saí para fora dos limites da matriz, ou porque eu bati num peão. Né? Mas enquanto eu estou aí conseguindo avançar, eu vou escrever na posição IJ da matriz C o valor U, o vértice U. Tudo bem? E aí eu tenho que ir avançando a posição, né? É só fazer I mais recebe DI, J mais recebe DJ. E se eu estiver andando para a direita, o I é que vai ser incrementado e o J vai ficar travado. Se eu estiver avançando para baixo, é o I, desculpa. Se estiver avançando para a direita, é o I que vai ficar travado e o J que vai ser incrementado. Se eu estiver andando nas colunas, o I é que vai ser incrementado e o J é que vai ficar travado. Beleza? Preciso retornar alguma coisa, né? Que é o valor do último J aí, né? Que foi considerado. Então, eu posso, toda vez que eu visito, consigo de fato visitar uma posição IJ, eu coloco lá RET recebe J. Mas isso é se eu estou avançando da coordenada J, porque pode ser que eu esteja avançando da coordenada I. Então, ou é I ou é J. É a coordenada que está sendo avançada, né? Então, quer dizer, se a coordenada que está sendo avançada é a coordenada I, quer dizer, se o DI é que é 1, eu pego o valor de I. Se não, eu pego o valor de J. Tudo bem? Gravo isso nesse RET e dou um return RET. Já sei que o compilador provavelmente não vai gostar de eu retornar esse RET aqui, sendo que eu atribuo ele pela primeira vez dentro do while, ele vai dizer que pode ser que esteja botando lixo, etc. Então, bota um 0 aí, só para... Não faz diferença nenhuma, né? A gente sabe que esse while ele vai rodar pelo menos uma vez, porque as condições do while elas valem quando eu chamo a função. A gente tem controle disso, mas o compilador não sabe disso. Então, vou botar um recebe 0 aqui, só para evitar aquele warning, se aquilo te incomoda. Às vezes me incomoda, às vezes não. Hoje, quero colocar. Senti vontade de colocar. Tá bom? É só warning, né? Algum comentário, dúvida sobre essa função attack? Tudo certo. E aí, os caminhos aumentantes, né? A nossa DFSzinha, que vai tentar, então, emparelhar um vértice U à esquerda de um grafo bipartido.
Então, se o vértice já foi visitado... O ternário poderia retornar direto no retângulo, né? Botar direto no retângulo. Como é? Esse ternário não poderia ser direto no retângulo. Porque botou dentro do ar. Por causa que a direção permanece. Não, mas é que eu vou... É a última variável que eu consegui visitar. Se eu fizesse isso aqui fora, poderia, mas teria que decrementar daí, né? Teria que decrementar. Pode ser também. Daí decrementa, né? É o comentário da variável que tinha que declarar. Assim. Ah, sim, é verdade. É verdade, não precisava de variável, né? Porque eu só fui gravando na variável toda vez que visitava uma posição, gravava o valor que conseguiu visitar. Tanto faz, tanto faz. Né? Você podia avançar e depois, quando não conseguiu mais avançar, você decrementa a direção que estava sendo incrementada, que fez o while falhar. Tudo bem, funciona também, não tem problema. Uma outra abordagem. Aliás, não é uma outra abordagem, é a mesma coisa. Tá tudo certo. A nossa DFS aqui, se dá para visitar se o vértice está visitado, a gente não faz nada, né? Ele já está emparelhado, então retorna 0. Se não, visita. E aí vou varrer a lista de adjacências dele. Então, a cada iésimo vértice V, vizinho do vértice U, né? Peguei ali o V é o iésimo vizinho do vértice U. Então, para cada vértice V, eu verifico se o vértice V não está emparelhado com ninguém, beleza. Encontrei um vértice U que também não está emparelhado com ninguém, que tem um vizinho que não está emparelhado com ninguém, os dois ficam felizes, né? A gente casa os dois e acabou. Se não, pega o vértice com quem está emparelhado o vértice V e chama a DFS para ele, ok? Se essa DFS retornar 1, quer dizer, então, que foi identificado um caminho aumentante, que já foi, inclusive, essas arestas já foram flipadas à medida que a recursão foi voltando da DFS, e agora eu tenho a obrigação também de flipar o papel das arestas ao longo do caminho, que é desatribuir o vértice à esquerda selecionado para ser o match do V e fazer com que o novo match dele seja 1, ok? Retornando 1. Né? Acabou o caminho aumentante. Esse cara fecha aqui. Se acabar esse for e eu não conseguir nenhum caminho de sucesso, retorno 0. Beleza? Comentários sobre caminhos aumentantes? A gente estudou na semana passada, mas alguém quer fazer um comentário aí, uma pergunta, ou coisa assim? Não? Tranquilo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo. Acho que não. Eu vou tornar o modo de apresentação aqui. Vamos compilar. Testar, né? Crowd, 1490. Acho que essa vai ser a primeira hora júnior em muito longo tempo, que de fato vai ser 1 hora júnior, e não 1 hora de 120 minutos. Too few arguments to function attack. Eu devo ter... Eu devo ter feito besteira aqui. Eu falei o vértice U, mas eu nem preciso, né? Porque o vértice é sempre o valor corrente de N. Aqui isso era na abordagem anterior de ter os computadores separados. Mas... E não foi declarado. Não tem problema, a gente vai lá e declara. O que mais?
e só o return value do scanf. Vamos montar uma entrada. $750 é a resposta, inclusive. Ah, eu tenho que vir aqui. Eu estava querendo selecionar no volume. Uau, parece que está dando certo. Mais 17, tá? Fica fora. Cadê? O projetor aqui, tá bem? Runtime error. E eu acho que runtime error é por causa do 51, sabia? Eu acho que sim. Talvez. Talvez a minha análise de que 50 ao quadrado fosse o limite máximo de vértices não esteja correta. Talvez dê para ter mais vértices. Eu aqui não estou pensando direito. Então tá bom. Vamos botar 100%. Por 10 na quarta. Ai, ai, ai. Ou não foi isso. Não foi esse o problema. Né? Aí vejam que mesmo 10 na quarta, ele voa, né? Porque o nosso algoritmo, o número de vértices desses número de arestas, acho que não é F5 aqui. E seria 10 na quarta ao quadrado, 10 na oitava. Para 6 segundos, está bem de boa. Só não queria pagar 10 na oitava em memória. Mas, se der para pagar. Deu para pagar. Beleza. Como é que faz para criar mais que 50 ao quadrado vértices? Não sei. Né? Que eu só consigo pensar justamente em subdividir o máximo possível cada linha e cada coluna. Que é você... Sim, não, sim, não, sim, não. Cada linha é um quadrado. Né? Não precisa criar mais vértices do que isso. Hã? Raiz do tamanho Sim, é 100% tabuleiro. Então seria 50 por 50, né? 50 ao quadrado. Vértices. Mas... vai saber, né? Sei lá, o importante é que passou. Balão na mão a gente não questiona. Gente, assim a gente encerra a nossa área júnior, né? E vamos fazer um intervalinho até as 18 horas. Você vai querer jantar, Gustavo? Não. Não? Ah, olha só. Então a gente volta às 18 para começar o laboratório prático, tá bom? Até mais, pessoal que está online aí. Obrigado por terem comparecido. Até logo. Tchau, tchau. Até mais.